esse texto 600 anos atrás, gente. 600 anos antes de Jesus. Um texto profetizado 600 anos antes de Jesus. E a palavra diz: eis que vem dias, diz o Senhor, em que farei uma nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não como a aliança que fiz com seus pais, no dia em que a tomei pela mão para tirá-los da terra do Egito. Minha aliança que eles quebraram, embora eu fosse o Senhor deles, diz o Senhor. Mas esta é a aliança que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, declara o Senhor. Porei a minha lei no íntimo deles e a escreverei em seus corações, mente e entendimento interior. E eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Ninguém mais ensinará o seu próximo ou o seu irmão, dizendo: conheça o Senhor, porque todos me conhecerão, por experiência pessoal e íntima, desde o menor até o maior, diz o Senhor, porque eu lhes perdoarei a sua maldade e não me lembrarei mais dos teus pecados, não mais os chamarei à mente. Essa é a tradução da Bíblia Amplificada. Então aqui, se eu perguntasse a vocês aqui sobre essa palavra, quais as palavras que vocês melhor escreveriam aqui, definiriam o Evangelho? Eu acredito que a maioria diria paz. Bondade pode sentar, gente. Desculpa. O pastor falou assim, eu falei, o que o pastor está falando? Desculpa, gente. Pode sentar, não precisa esperar eu falar, né? Ok. Eu acredito que seria paz, bondade, né? Aqui também misericórdia, amor. Alguém mais lembra de alguma? Fidelidade, gratidão, ressurreição, justificação. Essas provavelmente seriam as palavras, né, mais mencionadas por nós para descrever o Evangelho. Só que existe uma palavra que ela é essencial para descrever o Evangelho. Ela é uma das, vamos dizer assim, top 5, top 6, por ali, mas talvez algumas pessoas não a vejam assim, uma das palavras essenciais para definir o Evangelho. E essa palavra é a aliança. Glória a Deus. Uma aliança que foi feita há tempos atrás com o pai Abraão, foi feita com nós. E é uma aliança, né? É uma palavra poderosa aqui, que ela serve para definir o amor do Evangelho. Mas é uma palavra também chave, né? Que define a beleza do Evangelho. Amém? E aqui, acompanhando todo o enredo dessa narrativa aqui da Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, fala sobre a aliança. Se você ler de Gênesis a Apocalipse, até o final ele fala sobre a aliança de Deus com o seu povo, que ele pôs ela no nosso coração. Amém? Amém. E nós somos o seu povo, o nosso Deus. Isso não é maravilhoso? Então ele é o nosso Deus e nós o povo dele. E esse entendimento de que vivemos debaixo de uma aliança, de uma lei, isso é normal, porque ela já vem de antes. Ela não nasceu agora. E todos nós vivemos debaixo de uma lei, querendo ou não. Essa criança, ela nasceu debaixo de uma lei. Ela não pediu para nascer debaixo de uma lei. Mas todos nós nascemos debaixo de uma lei, querendo ou não. Você, quando nasce, vamos dizer, aqui na Inglaterra, ele tem uma lei. Nós nascemos debaixo dessa lei. A partir do momento que você nasce, você tem direitos e também tem deveres. Então você tem regalias, mas também tem coisas para cumprir. E assim também é a aliança com Deus. De acordo com o que vem governar a conduta e a relação entre as partes de cada pessoa. O que é um acordo? Um acordo. Um acordo é uma aliança entre duas ou mais pessoas. Não é? No nosso tempo, hoje, nosso tempo moderno, como que é feito um acordo, uma aliança entre duas ou três pessoas? Hoje nós temos cartórios, temos cortes, temos várias outras coisas. O que é que você faz? Você vai lá, faz um acordo e assina, certo? Só que naquele tempo não era assim.
Hoje, para a gente assinar um contrato, uma aliança, você vai lá, registra a firma, não é? Essa é a marca registrada. Vamos lá assinar, vamos comemorar essa aliança que nós fizemos. Naquele tempo não era assim. E eu olhei na enciclopédia inglesa a palavra aliança. E eu confesso que a tradução me deixou um pouco assim, triste. Porque ela descreve Deus tirano. A enciclopédia ela descreve que, vou ler para vocês um pouquinho aqui, ela descreve que um Deus, ele fez uma aliança e todos são obrigados a obedecer. Deixa eu ler aqui, enciclopédia. Deus, é isso mesmo, ele fez uma aliança e que todos são obrigados a obedecer. Quer dizer, aqui ela mostra Deus tirano, Deus ditador. Por quê? Porque Deus fez e pronto, você tem que obedecer, acabou. Só que a palavra não fala assim. A palavra, ela não mostra isso para nós. Ela é o contrário disso aqui. E aí, o que você faz? Você fala, eu não nasci. Aqui muita gente fala, como assim? Eu sou obrigada a seguir uma coisa que eu não assinei, eu não concordei. Que Deus é esse? Eu não vou seguir esse Deus, eu não pedi, me deixa em paz, quero saber disso não. Eu não sou, eu não pedi para isso. Já ouviu os filhos quando você fica bravo com eles? Eu não pedi para nascer. Quantos aqui os filhos, a minha já falou, eu não pedi para nascer. Agora é só o problema seu. E é sempre assim. E também o povo de Deus. E o povo que não conhece a palavra de Deus, que lê essa tradução na enciclopédia inglesa, o que vai pensar? Deus tirando. Eu não vou fazer parte dessa aliança de jeito nenhum, não assinei nada. Eu não fiz essa curta, agora querem me colocar nisso? Não. Só que muitos não percebem que todo este desejo de não terem, de ter responsabilidades diante de acordos que disseram não assinar, né, disserem não terem feitos, de não ter obrigação nenhuma com isso, eles não percebem que todos nós já nascemos debaixo de um acordo. É isso que ninguém percebe, porque nasceram já debaixo de uma aliança, debaixo de um acordo, querendo ou não, né? E essa aliança ela tem uma estrutura que todos nós, querendo ou não, gostando ou não, todos nós nascemos e existimos debaixo dela. Se você gosta ou não, você já nasceu debaixo de uma aliança. E todo mundo nasce debaixo de acordos, de leis, deveres, né? Que traz regalias, como eu já falei, também traz obrigações, traz deveres, traz cumprimentos. E muitas vezes as pessoas não querem isso. Outros falam assim, por que eu não posso fazer tudo que eu quero? Por que não? Porque eu não posso sair por aí matando, roubando, invadindo propriedades alheias, fazendo o que eu quero. É a minha vida. Por quê? Porque ninguém nasceu único, ninguém é o único ser do universo. Você não tem esse direito de sair fazendo o que você quer. Porque você já nasceu debaixo de uma lei, tem leis para ser cumpridas. Vai na Inglaterra aqui assaltar uma casa ou invadir alguma coisa, o que vai acontecer? Será punido, porque toda aliança tem os seus direitos e tem os seus deveres. E há punição quando nós falhamos. E houve punição. Na lei antiga houve punição, mas Deus é Deus. E Deus ele é maravilhoso, né? Aleluia. E daí, por causa por causa disso, não faz sentido a gente perguntar. Não faz sentido nenhum você perguntar por que eu devo crer em Deus? Por que eu preciso me submeter a Deus? Não faz sentido, porque todos nós já nascemos debaixo de uma lei. Então não faz sentido. Por que eu devo obedecer às leis naturais? Por quê? Por que eu não saio alcoolizado aí, bebendo e vou dirigir? Por quê? Por que ninguém faz isso? Porque tem penalidades. Tem custos, não tem? Então, nós não fazemos isso. E são perguntas que não faz sentido mesmo. Porque eu devo alguma satisfação a Deus, perguntas que muita gente faz, e porque não posso, né, sair por aí fazendo o que eu quero.
Já me perguntaram isso, a vida é minha, eu faço o que eu quero. Né? A vida é sua, mas daí você fazer o que quer é diferente. Aí já é bem diferente. Então, Deus é uma relação perfeita e Ele vive, né, a realidade da aliança. E o que é a aliança, né? A aliança é onde o amor que garante o cumprimento de todos os termos dessa relação entre nós e Deus. Então, nada mais é uma aliança de amor. Ela é a chave, ela é uma chave importantíssima, gente, para mostrar esse amor que Deus tem por nós. E nós vamos ver aqui mais na frente, se você ler a Bíblia, conforme você vai lendo, você vai percebendo que há uma tensão. Quem que gosta de ser controlado? Quem que gosta de ser, vamos dizer, sempre seguir regras? Regras. Ninguém gosta. Nossos filhos, então, põe regras para ver. Não gostam de seguir várias regras, mas são necessárias, não é? Então há uma tensão aqui na Bíblia, quando você lê, nós percebemos que há um grande conflito. Por quê? Fica muito claro aqui nessa passagem, quando nós lemos e olhamos, a nossa sociedade, ou para nós mesmos, fica muito claro que a humanidade falha, que ela erra. Todos nós erramos, todos nós falhamos. É impossível cumprir essa aliança com Deus se vier de nós, porque somos todos falhos, não há um perfeito. Perfeito foi só Jesus. E glória a Deus por isso, né? Pelo menos nós temos Jesus, o nosso exemplo. E que nós buscamos cada dia mais estar parecendo com Ele. E por vez nós percebemos aqui profetas com vozes alertando o povo, alertando aqueles que estão quebrando a aliança, alertando que vão passar por punições, por ações punitivas. Aqui ele fala disciplinadores que vão comprovar os termos da aliança, porque foi feita uma aliança. E quem quebrou essa aliança vai ter que pagar as consequências dessa aliança. E, infelizmente, a humanidade ela é falha. E aqui Deus declara vez por vez que Ele não rejeitaria nenhum de nós. Nenhum. E Ele também fala aqui que Ele declara que Ele nunca nos abandonaria. Aleluia. Então, que aliança é essa? Se nós não conseguimos cumprir, mas nós temos que pagar as consequências de não cumprir a aliança, mas Ele disse que nunca nos abandonaria. É meio complicado de entender, não é? As coisas de Deus. Então Deus, Ele deixa aqui claro que Ele esqueceria dos nossos pecados, nós acabamos de ler. Ele deixa claro que não se lembraria mais deles, uma vez que você se arrepende diante do Senhor. Os seus pecados ficaram no vale do esquecimento. Deus não se lembra mais, quem lembra somos nós, Ele não, porque a palavra dele, Ele não mente. Se Ele falou que fica no vale do esquecimento, ficou no vale do esquecimento. Mas você, outros, vêm te lembrar dos seus pecados, do seu passado, né? Do que você fez lá atrás. Mas Deus não. Deus não. Então, essa tensão, assim, essa vida, né? Que a gente tem que ter de obediência, essa luta em entender entre a morte pela desobediência, a vida pela obediência, ela nos deixa um pouco assim, confuso, né? Porque tem a graça, tem o amor, tem a compaixão. E aí você fica fica assim no meio, e isso faz com que as pessoas cheguem ao extremo. Buscam o extremo, uns vão para um lado, outros vão para o outro extremo. O que eu devo fazer, qual igreja seguir, qual congregação, porque uma prega isso, outra prega aquilo. E o que eu faço agora? O que eu vou fazer, gente? Para onde eu vou? Então as pessoas vão buscar extremos. Chega a extremos de achar que um beneficia com promessas da graça. Tudo é graça. Eu posso fazer o que eu quiser, porque a graça de Deus é que me salva. Eu estou salvo pela graça, então eu posso pecar, eu posso fazer, eu posso roubar. Eu sou salvo pela graça. Uns enfatizam ao extremo da graça, que não é o que a graça fala, né? E outros também já acham que as leis, que os deveres, que tem que seguir várias leis, e acaba que sufocam as pessoas diante das suas leis. E as pessoas ficam sem saber o que fazer, que tudo que faz é pecado, tudo que faz é pecado, tudo que faz é pecado. Então, os extremos.
esses extremos afastam mais o povo de Deus do que traz ele para Deus. Verdade. Então nós temos que ter um balanço para saber, não é? Saber como entender a palavra. E como nós entendemos a palavra? Lendo a palavra, estudando a palavra. Cada vez que você lê 100 vezes um versículo, 100 vezes você vai ter uma revelação diferente dele. É só assim que nós vamos entender. E eu não sei se alguém aqui se identifica com nada do que eu falei. Alguém que já foi para os extremos? Já teve nessa, vamos dizer, em cima do muro? Eu vou para lá ou eu vou para cá? Qual que fazer? Qual que está certo? Qual que está errado? Eu já tive, eu não sabia o que fazer lá. Meu Deus, um fala um, outro fala outro, para onde eu vou? O que eu estou fazendo? Será que eu estou fazendo correto? Será que eu estou fazendo errado? Senhor, eu vou para o inferno? Senhor, eu vou para o céu? Então essas dúvidas vêm de não conhecer a palavra. Porque quando você conhece a palavra, ninguém mais coloca dúvida em seu coração. Amém. Não importa extremo nenhum. É você e Deus, intimidade com Deus. Intimidade. E se nós não temos intimidade com Deus, você vai ficar igual a Maria vai com as outras. O vento levou. Sopra daqui eu vou, sopra de lá também vou, ali está mais bonita, eu também. Então você vai seguindo e vai seguindo. E não chega a lugar nenhum. Amém? Amém? Então nós precisamos nos posicionar e seguir o alvo. Seja onde você for, fique onde você está e siga o alvo. E é Jesus, não siga pessoas. Não sigam pessoas, sigam o alvo que é Jesus. Amém? Amém. E aí, o que eu devo fazer? Né? Esse texto, ele traz a resposta perfeita. Presta atenção que nós temos aqui. A resposta perfeita, necessária, e cumpre a aliança. E resposta do desejo de Deus é querer continuar de amar, de estar no meio do seu povo. Em Gênesis capítulo 15, 1 ao 6, ali Deus havia dado uma palavra para Abraão. E então Abraão confiou no Senhor. Isso lhe foi acreditado como justiça e favor decisivo na relação de Abraão com Deus. Então, pela fé, Abraão foi chamado amigo de Deus, porque ele acreditou. Ali no versículo 7, nós vemos que neste momento Deus faz questão de lembrar Abraão do que ele fez, da aliança com ele. Ele fala, eu sou o Senhor, né? Eu, Senhor. Ele faz questão de lembrar Abraão que não é uma fé, né? Que Abraão tinha uma fé, não era uma fé com evidências, ela era uma fé sem razão. E Deus, ele vem nesse momento aqui lembrar Abraão dos atos que ele tinha feito. Vocês estão lendo? Ele colocou ali? Não? Ok. E ali ele fala, fui eu, Senhor, que te tirei de Ur dos caldeus. Fui eu que te tirei da idolatria. Fui eu que te tirei da perdição. Fui eu que te revelei uma nova realidade. Fui eu que te livrei dos caminhos perigosos da jornada. Fui eu, o Senhor, quem te fiz. Aleluia! Não era Abraão? Abraão não fez nada. Ali era o Senhor. E ele fez questão de enfatizar isso para Abraão. Para que Abraão entendesse que tudo que Abraão tinha vinha do Senhor e não de Abraão. Amém? Amém? Amém. E aqui, da mesma maneira que o Senhor, ele vem nos lembrar das suas bondades para conosco. Não é? Ele tem a compaixão, a misericórdia de nós todos os dias. Fui eu que te livrei daquele acidente. Fui eu que te tirei daquela prisão. Fui eu que te tirei daquela perdição. Fui eu que te trouxe para cá. Você está aqui por causa de mim. Não foi você. Fui eu que te dei aquele empréstimo no banco. Fui eu que abri aquela igreja para você. Fui eu. Não foi você. Amém? Então ele vem nos lembrar também. Fui eu que evitei que a sua mãe morresse. Fui eu que salvei seu filho que estava no hospital. Lembra daquele diagnóstico? Pois é, fui eu que te curei. Aleluia. Antes mesmo de você recebê-lo. E várias vezes Deus vem falar isso conosco. E fala comigo e fala com vocês também. Várias vezes eu tive diagnósticos.
você está com isso, com aquilo, vamos fazer os exames para checar. Eu já orava logo, Senhor, eu estou curada, eu creio no Senhor, eu não tenho nada. E lá ia eu fazer os exames, negativo. E glória a Deus, porque foi Ele, não sou eu. Quem sou eu? Eu não faço nada. Eu faço algumas coisinhas, mas muito pouco comparado ao que Deus pode fazer. Amém? Mas aqui o nosso pai, na fé, o Abraão, ele é bem ousado, né? Ele chega aqui no versículo 8, e ele fala, você pode colocar aí para mim? Gênesis, qual que era? 15, versículo 8, por favor. E daí no versículo 8 o que ele faz uma pergunta para Deus: Senhor soberano, como eu tenho a certeza de que irei possuí-la? De fato, a sua promessa vai se cumprir? Abraão é ousado, né? Ah, mas é meu amigo. Se eu sou amigo de Deus, eu posso falar com Deus com intimidade. Não é? Você não falaria assim com seus amigos? Com certeza. Será? Tem uns amigos que ficam bravos com a gente. E aqui, aquilo que acontece na sequência é uma chave que entenderemos, é uma revelação aqui, gente, do Evangelho. Daí o Senhor continua: traga uma ovelha, uma cabra, todos com 3 anos, e mais uma rolinha e um pombinho. Abraão lhe apresentou todos estes animais e os matou, e em seguida cortou cada um deles ao meio e os colocou lado a lado. As aves, porém, não cortou o meio. Aves de rapina mergulharam para comer as carcaças, mas Abraão as afugentou. Enquanto o sol se punha, Abraão caiu em sono profundo e a escuridão apavorante desceu sobre ele. Então o Senhor disse a Abraão: esteja certo de que os seus descendentes serão forasteiros em terra alheia, onde sofrerão opressão como escravos por 400 anos. Mas eu castigarei a nação que os escravizarem, e por eles sairão de lá com grande riqueza. E aqui nós podemos ver aqui que o Senhor, ele fazendo menção do povo do Egito. Naquela época, ele já fazia menção aqui no texto, onde ele continua: Abraão, por sua vez, morrerá em paz e será sepultado em idade avançada depois de 4 gerações. E seus descendentes voltarão a esta terra, pois a maldade dos amorreus ainda não chegou a provocar o meu castigo. Então tem que ser bem mal para provocar o castigo de Deus, hein? Porque aquele povo era mal. E aí o Senhor aqui ele fala na sequência, né, imaginável, inesperado, algo revelador. Quando o sol se pôs e veio a escuridão, Abraão viu um fogo fumegante e uma tocha ardente passarem. Abraão viu os fogos passarem no meio das carcaças. Então o Senhor fez uma aliança com Abraão naquele dia. E este episódio aqui, ele parece estranho, né? Alguém aqui entendeu o que aconteceu aqui? Alguém consegue entender? O que Deus estava fazendo ali naquele momento? Aleluia. A garganta secou. Aqui, e é normal a gente não compreender. Que a Bíblia, ela é algo assim, que, como eu disse, cada vez que você lê é uma revelação diferente, é complicado de entender. E por quê? Porque é o que o texto de Gênesis tem aproximadamente 3.500 anos, né? E foi escrito primeiro para um povo e uma época diferente, uma raça diferente, uma língua diferente, né? Uma nação que falava em línguas que nós nem sabemos que língua era que falava. O povo diz aí, mas nós não sabemos com certeza, né? E entendimentos tinha vários outros valores e tudo. E naquele tempo, naquela região, era bastante comum ter acordos de alianças feitos dessa forma. E por meio de uma cerimônia solene, né? Sociedade, ali eles se juntavam e ali eles cortavam os animais e ali era feita uma aliança. Não era só com Deus, isso era feito entre os povos. Era assim que era feito um acordo. Não nos nossos tempos, que vai no cartório ali e tal, assina firme e tudo, né? Não era assim. E qual era o propósito por trás de tudo isso? O propósito era que a vida estava no sangue, né? E portanto o sangue ali representava muito bem o que tinha o maior valor. Então,
dava garantia, né? E se hoje, nossos dias, um imóvel, ele serve de garantia, naquele tempo era a vida. Era a vida. E aqui ele fala que nessas cerimônias de aliança que aconteciam nos sacrifícios animais, havia derramamento de sangue. Nós podemos ler aqui, né? Porque cortava animais, havia derramamento de sangue. Mas a importante cerimônia aqui que ele selava acontecia quando as partes, em concordância com os termos da aliança, passavam junto entre as carcaças dos animais que tinham sido cortados ao meio. Os dois passavam. A aliança era feita quando os dois passavam. Ali os termos eram apresentados, cada um lia as partes do contrato e chegavam a um acordo. Matavam e derramavam o sangue dos animais e os mutilavam ao meio e andavam e passavam entre eles. Por que eles faziam isso, gente? Alguém sabe? Porque quando as pessoas ali, elas passavam junto entre as metades das carcaças, os animais cortados ao meio, todo aquele sangue, os abutres, moscas, eu penso, né? Já estava ali o dia todo. Então ali era uma declaração. O ato de passar no meio apresentava o seguinte: olha, eu estou assinando este contrato contigo. E se eu não cumprir o contrato, que faça comigo o mesmo que foi feito com estes animais. Por isso passavam os dois juntos. Porque se um não cumprisse, ele ia pagar com a vida. Aí hoje nós pagamos. Vamos para a corte. E assim, isso era um ritual que representava ali um acordo, um contrato. Era assim que era feito. E hoje eu estou estudando os contratos, viu, gente? Acho que é por isso que Deus mandou essa palavra. E ali em Jeremias, no capítulo 34, do 18 ao 19, ele tem um exemplo muito claro que diz: neste momento, nessa passagem aqui, é uma assinatura, é a firma registrada, né? Nossa assinatura. Ele fala: farei aos homens que transgrediram a minha aliança e não cumpriram as palavras da aliança que fizeram perante mim, como eles fizeram com o bezerro e que dividiram as duas partes, passando eles pelo meio das duas porções, os príncipes de Judá, os príncipes de Jerusalém, os oficiais, os sacerdotes e todos o povo da terra, os quais passaram por meio das porções do bezerro. Então ali ele vai fazer o mesmo, Deus fala ali: entregá-lo-ei nas mãos dos seus inimigos e nas mãos dos que procuravam a sua morte, e os cadáveres deles servirão de pasto às aves dos céus e os animais da terra. Jeremias 34, 20. Aqui fica bem claro que o povo não cumpriu com sua aliança. Sua parte com Deus eles não cumpriram. E quando Abraão que ele pergunta ao Senhor como é que saberia que a promessa seria estabelecida, iria se cumprir, o que Deus fez? Deus estabeleceu uma aliança. Ele fez um contrato, um testamento com Abraão, para provar de que a promessa dele seria cumprida. E aqui, não só a gente percebe uma coisa, mas há uma revelação aqui poderosíssima. Por quê? Porque aqui nós iremos entender muita coisa. Quando a aliança era firmada, todas as partes firmadas nessa aliança, elas passavam por meio dos animais quando estavam sacrificados, certo? E quando uma aliança firmada entre as partes passavam, os animais e concordavam que o mesmo destino dos animais seriam os que seriam deles, certo? Só que a aliança que o Senhor estabelece aqui com o nosso pai na fé, com Abraão, Abraão não é levado a passar nas partes dos animais. Aqui, Deus passa sozinho. Ele não faz Abraão passar com ele passa sozinho, porque ele é o Senhor. Amém? Amém. E o Senhor passa entre aqueles animais. Por quê? Como que a gente sabe que ele passa? Abraão viu tochas, fogo passando. E ali nós vemos na Bíblia várias passagens que o fogo representa a própria presença de Deus. Aleluia. Então ali naquele momento era a presença de Deus que estava passando entre as carcaças. E aqui o texto de Gênesis 15, ele nos faz uma manifestação. Nós vemos a manifestação de fogo que passaram entre as carcaças e que Abraão faz. O
que Abraão faz ali na hora? Ele só vê. Ele fica só olhando. Ele não faz nada. Nada. Saiu o quê? Ele está falando o som ali? Não faz nada. Para quê? Por quê? Porque Deus fez. Isto aqui, de qualquer... É algo assim que naquela época não era normal acontecer. Tinha que passar os dois. Ali tinha que passar os dois, mas ali Deus passa sozinho. Por que Deus faria isso? Por que Ele fez isso com Abraão? Porque aqui Ele queria... Ele deixou bem claro que Ele fez uma aliança unilateral. Quem sabe o que significa uma palavra unilateral? Única, um só. Ele fez aliança entre ele só. Ele não fez aliança fazendo com que Abraão passasse pelas carcaças. Mas isso tem um porquê. Aqui, ele fez essa aliança tirando Abraão das obrigações de cumprir a lei. Por que Deus fez isso, gente? Porque Deus sabe que nós não somos capazes de cumprir a lei. Nós jamais seremos capazes de cumprir completamente 100% aliança com Deus. E aqui nesse momento ele coloca na posição. Então aqui o que Deus faz? Abraão, se você cumprir a sua parte, eu vou morrer. Se você não cumprir, eu vou morrer. E se eu não cumprir, eu também vou morrer. Porque ele fez uma aliança entre eles só, tirando Abraão da obrigação de cumprir a aliança. Então aqui, independente de Abraão cumprisse ou não, Deus iria cumprir a dele. E se Abraão falhasse, Deus morreria. E se Deus falhasse, ele também morreria. Então isso é que Deus quis dizer quando ele passou sozinho. E aqui ele cumpriu a parte do contrato, as duas partes do contrato, né? E quando Deus passou sozinho diante de todas aquelas, aqueles termos da aliança, Deus declarou: eu serei castigado. Ele será castigado. Se eu não cumprir a minha aliança, serei castigado. Se você, Abraão, também não cumprir, eu também serei. Amém? E aqui o penhor não vai ser o seu sangue. Aqui, na garantia, não vai ser a sua vida, não será a sua vida. Aqui, a aliança que Deus fez com Abraão, com os nossos antepassados, ele diz: porém a minha lei no íntimo deles escreverei nos seus corações. E aí, então, eu serei o teu Deus e eles serão o meu povo. Aleluia. Porque eu lhes perdoarei a sua maldade e não me lembrarei mais dos teus pecados. Amém. Amém. E aqui, séculos depois, séculos antes, e séculos depois, como profetizado aqui, Jesus, o Messias, andou entre nós. E aqui tem Jesus. E Deus se fez homem. Aquele que era fogo entre os animais, ele se fez homem. Aqui andou em nosso meio. Ele se fez carne e viveu uma vida perfeita, cumprindo perfeitamente todos os termos da aliança. Aleluia. Amém. E aqui ele fez ele se fez merecedor de todas as bênçãos, mas na morte na cruz, no dia em que densas e assustadoras trevas, onde aconteceu densas e assustadoras trevas? Com Abraão. Ali nós vimos no texto que Abraão veio densas e escuridão, densa, trevas, e ele teve um sono profundo. A mesma coisa aconteceu com Jesus. Aqui, densas e assustadoras trevas cobriu Jesus na cruz. E ele levou sobre si toda a maldição, todo o pagamento regido pelo pecado, todos os juízos por nós não termos cumprido a aliança com Deus. Jesus levou sobre ele. E o que Deus fez naquele momento, quando ele passou sozinho? O mesmo que Jesus fez na cruz. Aleluia. Carregou sozinho toda a nossa desobediência, a falta do cumprimento, a falta da aliança que nós deixamos de cumprir, a quebra de contrato. Então Jesus se responsabilizou sozinho, E aqui na nova aliança, quem confia em Jesus, quem tem fé em Jesus,
Jesus, recebe também a justiça de Jesus. Recebe as bênçãos de Jesus. Recebe a vida de Jesus. Amém. Só porque Jesus foi justo. Ele foi justo, mas recebeu a nossa injustiça. Amém? Amém. A injustiça da humanidade sobre ele. Mas, como nós vimos, Deus não é um tirano, né? Ele não foi, nem Jesus foi. Não foi um tirano, não foi um ditador, né? Ele nos amou como ninguém jamais nos amaria. Jamais. De forma alguma. Deus foi fiel por ele e por nós. Deus é sempre fiel, amém? E hoje aqui nós podemos dizer que chegou o dia. Chegou o dia quando o Senhor fez uma nova aliança com toda a humanidade. Aleluia. Amém? Hoje nós podemos ter essa aliança declarada pelo Senhor. O Senhor fez uma nova aliança. Não é à toa que a gente chama o Velho Testamento de Velha Aliança, Novo Testamento de Nova Aliança. Então, e ele continua dizendo, aqui mesmo com Jesus, colocarei no seu íntimo, né? No íntimo do seu coração, e escreverei no seu coração. Eu sou Deus e você é o meu povo. Amém? Amém. E Glória a aqui, Deus. não vou demorar muito, viu, gente? Só mais um pouquinho. E aqui, nós podemos ver aqui que nós somos hoje propriedades exclusivas de Deus. Glória a Deus. Não tem nenhum outro Deus. Nós somos dele, por aliança feita por ele. Quando ele nos liberou de cumprir essa aliança. Porque ele sabia que nós não seríamos capazes. E aqui, então, como ele colocou a lei no íntimo do nosso coração, ele nos fez o seu povo. E não tem como nós corrermos disso. Não adianta, a não ser que você negue o Senhor. A não ser que você negue Jesus, negue o Espírito Santo. Aí sim, você vai viver com quem você quiser. Mas enquanto você estiver debaixo desta aliança, é a aliança do amor, a aliança que Jesus fez conosco. E é esse amor que fez com que Jesus desse a vida dele por nós. Foi esse amor que nos faz estar aqui hoje, sentados, ouvindo a palavra de Deus. Aleluia. Porque ele nos amou primeiro. Porque ele nos ensinou a amar. Amém, Jesus. Hoje uma mãe ama. Eu falo que o amor de mãe é muito parecido com o amor de Deus. É verdade. Porque nós amamos os nossos filhos, não acima de Deus, mas acima de quase tudo. Porque eles são os nossos filhos. São herança do Senhor, são bênçãos do Senhor que foi nos dado. E Deus fala que filhos serão a nossa herança, nossas bênçãos vindas do céu. Filho não é maldição, quando muita gente prega, que maldição é esse menino? Já ouvi, mas falar isso, que inferno. Não, filho é uma bênção. Não, independente do quanto ele erra, porque nós também erramos. Eu erro todo dia. Eu procuro a perfeição, mas nem sempre você consegue ser perfeita. Você tem falhas, tem fraquezas, tem erros. Infelizmente, nós somos humanos. É verdade. Infelizmente, nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, mas nós não temos o que Deus tem. O compromisso sério, 100% com a aliança. Porque Ele deu o seu único filho, como o pastor aqui falou, por nós. Por amor a nós, para cumprir um acordo que Ele fez. Que Ele disse que se você não cumprir, eu morrerei. E se eu não cumprir, eu também morrerei. E por que Ele morreu? Quem não cumpriu? O homem. Nós não cumprimos. E por isso Jesus veio. O próprio Deus, Ele veio para cumprir a promessa que Ele fez a Abraão. A nós. Ele reconstituiu uma nova aliança, porque a outra era falha. Então, essa agora, gente, ela não é falha. Nós temos aqui o sangue de Jesus que nos cobre. Nós somos salvos pelo sangue de Jesus. E é esse amor o resultado de entender o Evangelho. Aleluia, Jesus. O livro, a Bíblia, é um livro de amor, é uma história de amor do início ao fim. E é por isso que o Evangelho é declarado como o amor de Deus. Não é o amor de passar a mão na cabeça
tudo, mas também eu te amo do mesmo jeito. Não, tem regras. Tem coisas para ser cumprida. Não tem? Nós temos a nossa parte. Todo mundo tem a sua parte na lei, nas regras. E se nós vivemos em um mundo que tem regras, nós cumprimos. E por que é tão difícil cumprir com o Senhor? Porque é tão difícil cumprir a nossa aliança aqui com Deus. Porque somos carnais, como o pastor disse, porque somos imperfeitos, por somos seres humanos. E está tudo bem. Está tudo bem, porque Deus me disse, Jesus falou dos seus pecados, eu não me lembrarei mais, o Senhor disse. O Senhor disse. E está tudo bem, a partir do momento que você entende que Deus te ama e que Ele quer cuidar de você, de cada um aqui, de cada ferida. Ele é o único que pode curar-nos. Porque Ele nos fez, Ele sabe, Ele conhece a gente do lado e do avesso. Ele conhece, Ele sabe quantos fios de cabelo nós temos, sabe tudo. Nossos sentimentos, nossos pensamentos, nossas áreas, nossos erros. Glória a Deus. Tudo. Não adianta, você pode esconder de alguém, mas você não esconde do Senhor. E não adianta esconder do Senhor. Verdade. É burrice esconder do Senhor. Então é melhor se derramar aos pés do Senhor e falar, Senhor, me perdoa. Eis-me aqui novamente. Perdão, quebrei a aliança, me ajuda, me levanta, me constrói, me reconstrói. Faz de mim o seu filho amado. Porque eu sou o seu povo. O Senhor é meu Deus, eu sou o seu povo. E Deus, a sua infinita misericórdia, se renova todas as manhãs em cada dia. Amém? Mas não é por causa disso que nós continuamos errando. Amém? Amém. Porque uma vez que o pecado entra, e ele entra, e nós não arrependemos, no fundo do coração, gente, ele cauteriza. Vai cauterizando? Cauterizando. E aquilo ali, você já parece que pecar é normal. Ah, não, vou continuar pecando, é normal. Eu errei, Deus me perdoa, vou fazer de novo, Ele vai perdoar de novo. Aí, Deus perdoa. Só que aquilo vai ficando cauterizado. E vai chegar um dia em que você acha que pecar é tão normal, você pega sem ver. Vai chegar um dia depois, quando você chega até perder a salvação. É possível sim perder a salvação. E quem prega falando que não é possível, não conhece a palavra. Porque é possível sim perder a salvação, uma vez que você já foi salvo. Amém? Amém. Mas esse é outro assunto. Então aqui Deus busca resgatar do coração daquele que Ele amou desde a fundação do mundo. Resgatar o quê? Um amor de filho e pai. De pai e filho. Aqueles que creem, eles amam. Aqueles que creem, obedecem. Aqueles que creem, eles suportam. Quem ama, suporta. Quem ama, crê. Quem ama, a gente perdoa. Passa por cima de coisas por causa do amor. Se você ama seu marido, você passa por coisas que ele faz por amor a ele. Se você ama seus filhos, você acaba passando por coisas e fala, ok, vamos resolver isso aqui, vou te perdoar e deixa pra lá. Por amor. Assim é Deus. Assim é o nosso Pai. E aqui a gente acaba tendo um sentimento assim, não sei você, mas eu acho que assim, é meio que injusto. Né? Deus dá tudo para nós e nós damos tão pouco para Ele. Eu me sinto injusta. Eu falo, Senhor, o que mais eu posso fazer? Eu não faço nada. Eu não tenho feito nada para o Senhor. O que eu faço são migalhas diante de tudo que Deus nos oferece. Porque tudo, o ar que respiramos vem dEle. Tudo que temos vem dEle. Até as coisas materiais que a gente pensa, eu comprei. Quem te deu saúde para trabalhar? Quem te deu inteligência para ganhar dinheiro? Tudo vem do Senhor, nada vem de nós. Nada vem de nós. Aleluia. Tenha consciência disso. Que tudo vem do Senhor, então seja grato. Aleluia. Seja grato, porque tudo vem dEle. Estou babando não, viu gente? Ainda não. Mas se o Senhor quiser também eu babo, não tem problema não. Não tem problema nenhum, não tem vergonha não. Só não faz o que tiver que fazer. Né? Então assim, outros têm a aliança como algo que você tem que temer demais, tem que ter medo demais. Mas medo é instrumento de pessoas, de manipuladores, e Deus não manipula ninguém.
fala, vem a mim. Vem a mim. Sou eu, seu Deus, que te peguei, que te recebi, que te aceitei do jeito que você era. Sou eu. Sou eu. Mas ele não fala, vem, fica aqui, porque eu estou mandando. Deus nunca faz isso. Não é do Senhor. E isso é coisa de manipuladores. Quem manipula é o inimigo. Ele coloca medo, coloca dúvidas, né? Coloca intrigas, mas não, o Senhor. Ele não é um tirano, ele é um Pai. E o seu Espírito Santo que habita em nós, né? É aquele, em todo aquele que crê, e ali em ousadia e confiança, ele faz declarar. Ele nos faz declarar. Abba, Pai. Porque ele é o nosso Pai. Abba, Pai, Abba, Pai. É esse amor, gente. Esse amor que nos constrange. Esse amor que nos faz continuar. É esse amor de Deus. Esse amor dele ter passado sozinho em uma aliança para manter um relacionamento conosco. Ele pagou um alto preço para que nós hoje pudéssemos estar aqui sentados ouvindo a palavra dele, ouvindo essa história de amor, ouvindo o que Deus fez para nós. Esse amor que não tem amor igual, o amor que excede todo entendimento, o amor que as pessoas lá fora não conseguem entender. O que você está fazendo lá? O que você fica lendo esse livro? Por causa do amor de Deus. Aleluia. O amor que ele plantou em nossos corações. O amor que ele declara que todo o tempo, todo o tempo do início ao fim, com Adão, com nós, foi sempre uma história de amor. Ele nos fez para que ele pudesse ser amado por nós, adorado por nós. Nós somos todos chamados a adorar o Senhor. Todos nós temos um chamado, todos nós temos um propósito. Nós somos chamados aqui para adorar ao Senhor. Somos chamados para sermos santos e irrepreensíveis diante do Senhor. E que hoje, você, onde você estiver, que você possa entender essa aliança e saber que Deus, Ele fez por você, por mim. Ele se sacrificou por nós. Então seja grato ao Senhor. Aleluia. Quando você for fazer algo que desagrada ao Senhor, fale, Senhor, eu sou grato a Ti. Eu não vou fazer mais isso. Eu não quero ser um gato. Eu não quero. O sangue de Jesus foi derramado, gente. Ele foi dilacerado, ele foi machucado, ele foi surrado, cuspido por nós. Por nós. Eu não sei você, mas isso me dói no meu coração de saber. Tem uma música do Michael Smith que ele fala que Jesus é como uma planta ali, ó, pisoteada no chão, que ninguém quer. Assim foi Jesus. Ele foi ali maltratado, foi pisoteado, foi humilhado por mim e por você. Não vale a pena pecar. Não vale a pena continuar em uma vida de pecado. Não vale a pena se afastar do Senhor, porque Ele não se afasta de você. Somos nós que afastamos dele. Por quê? Porque nós pecamos, ficamos envergonhados, vou afastar do Senhor. Vou embora, não vou naquela igreja mais, porque o pastor vai saber, porque o outro vai saber, eu vou fugir. Somos nós que fugimos do Senhor. Mas o Senhor está ali, sempre. Ele não dorme, Ele não descansa, Ele está olhando por nós o tempo inteiro, cuidando de nós. O tempo inteiro, olhando cada filho que Ele criou. Porque você é a criação dele. Amém? Então, nessa noite, eu gostaria muito que vocês curvassem a sua cabeça e pensassem. Coloca aí Jesus no seu pensamento. Olhe para Jesus. Olhe para Ele neste momento. Olhe para aquele sacrifício que Ele fez naquela cruz, naquele dia. Quanto sangue derramado. Quanto sofrimento. Para que você hoje pudesse estar aqui. Seus filhos, sua descendência, seus pais, seus avós, seus futuros filhos, genros, noras. Foi por vocês que Jesus morreu. Foi por nós. E nesta noite, nós queremos agradecer o nosso Deus, o nosso Jesus, por tudo que Ele fez por nós. Amém. Senhor, nós te louvamos, Senhor, nessa noite. Nós te agradecemos, Senhor. Nós te bendizemos, Senhor. Sabemos, Senhor, que nada que nós fizermos, Senhor, será suficiente para te agradecer. Agradecer todo aquele sacrifício naquela cruz por nós, Senhor. Sabemos, Senhor, que o pouco que nós
Senhor, aos caminhos que o Senhor tem, aos propósitos que o Senhor separou para nós, Senhor. Que cada vida aqui, Senhor, possa entender o seu propósito e seguir, Senhor. Seguir, Senhor, não olhando nem para a direita nem para a esquerda, mas para o alvo que é Jesus. Porque o Senhor é o alvo, o Senhor é a única razão por nós estarmos aqui hoje. Por isso nós te louvamos, Senhor. Nós te agradecemos e te bendizemos, Senhor. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Nós te amamos, Senhor. Nós te amamos, nós te louvamos, nós te agradecemos, Pai. Obrigada, Senhor. Obrigada por esta aliança de sangue, essa aliança que foi feita conosco, Senhor. Ajude-nos, Senhor, nessa caminhada, Pai. E que nós possamos, Senhor, ser chamados de seus amigos, Senhor. Assim como foi Abraão, amigo de Deus. Oh, Senhor, fortalece, Senhor. Fortalece cada um de nós, Senhor. Fortalece a nossa coragem, Senhor. Fortalece a nossa fé. Fortalece, Senhor, a nossa visão em Ti, Senhor. Abre nossos olhos, Senhor, para que nós possamos ver o Teu caminho, Senhor. Para que nós possamos ver o Teu propósito, Senhor, o Teu querer para nossas vidas. Amém. Senhor, nós te louvamos, te agradecemos nessa noite, em nome de Jesus. Glória a Deus. Obrigada, igreja. Glória a Deus. Nós aqui agradecemos, irmã. Confesso que meditei muito Meditou. na palavra e eu meditei na minha aliança com Deus. Glória a Deus. No dia que eu aceitei Ele como Salvador. E graças a Deus, por nenhum minuto eu quebrei essa aliança. Mantive firme,